Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Jamila. Tudo bem? Queria mostrar aqui para vocês como é que tá o projeto até agora, né? Demorou um pouquinho e eu tentei ir gravar alguns áudios explicando, mas acho que mostrar vai ficar muito mais fácil, né? Então vamos lá. Essa aqui é a interface do programa, página de login. É assim que você vai utilizar para entrar no sistema, né? E aqui já tinha mostrado para vocês, né? Nada mudou. Coloca o e-mail, né, que a gente criou, a senha, né? Que eu botei aqui uma bem simples e abriu, tá? Aqui já começam as mudanças. Essas mensagens aqui, elas continuam aparecendo simplesmente porque minha senha é muito fraca, tá? Não vai aparecer para vocês se fizer uma senha forte. E aqui é basicamente a tela inicial, né? Eu tentei deixar um pouco mais parecido com o que o Guilherme falou, um aspecto bem mais tecnológico, né? Aqui o estado atual da IA, aqui o número de vezes que a pessoa consultou a nossa IA e aqui o número de atas que esse usuário produziu, tá? A gente já fala sobre as atas, já fala sobre as consultas, tudo isso teve mudança. Aqui, esse infográfico aqui, ele é sobre o uso da IA, porque ele é muito útil, assim, justamente para ter uma cara mais de sistema, né? Não parecer que é só um chat. E aqui também para registrar as informações. Então aqui podem ver, ó, no dia 14 teve 7 ações, né? No dia 15 teve 0 interações. No dia 16 teve 3, né? Então, assim, esse gráfico vai mostrando. Aqui, se tivesse todos os dias, ele ia ter o gráfico para acompanhar aí diariamente, tá? Tanto aqui no menu lateral vai ter todos os módulos, tá? Nós trabalhamos um por um para vocês conhecerem o sistema e tudo que ele tem até agora. E esse aqui é para cadastrar usuários, né? Para vocês poderem criar cadastros para clientes de vocês que vão utilizar. Aqui também, justamente para dar esse visual mais tecnológico, né? E ficar uma tela mais interativa, mais cheia. A gente botou também links aqui. Então, quem quiser falar com a Jamila, é só clicar aqui. Uma nova ata, né? Acervo de atas, enfim, tudo aqui dá para consultar esses mesmos links por esse lado também. Aí aqui a frase e aqui os últimos registros, né? Então a gente já vai também falar sobre as atas, mas as últimas vão estar sempre aqui para vocês analisarem. E lembrando, como eu havia falado para o Guilherme, né? Tudo responsivo, né? O que significa isso? Que ele já funciona em tudo, ó. No iPhone SE ficaria assim, em um tablet, ó, vou mostrar aqui um tablet. Ficaria assim, né? Aí sumiria a barra, mas é só apertar aqui que a barra apareceria, né? Vamos ver aqui uma outra opção. No, sei lá, iPhone 14 Pro Max ficaria assim, aí aparecia aqui. Então, assim, o sistema ele já está pronto para ser utilizado em qualquer dispositivo, tá? Então, dá para usar aí de maneira geral. Isso é algo bem legal, ó, como é que ficaria no tablet, né? Então, assim, todos os módulos vão estar possíveis de utilizar em todos os dispositivos, o que é muito legal. E aí vamos para o primeiro ponto, né, que é o core, a parte mais importante do sistema, que é a Jamila inteligente, né? A inteligência terminal, a Jamila IA, né? A Jamila IA que está aqui, né? Agora vocês vão ver que ele está bem mais complexo, ela tem uma página só dela aqui, então ela pode usar mais a tela. Aqui vão estar todas o histórico de perguntas, né? Eu fiz várias perguntas aqui para poder analisar. Então, assim, é algo bem legal. E é aquele mesmo esquema, né? Aqui a gente pode só fazer qualquer pergunta e ela vai, né, gerar a resposta com base na inteligência artificial que a gente programou para utilizar o método Jamiliar, né? Obviamente ela não está completamente pronta ainda. Eu não utilizei todos aqueles documentos, aqueles e-books, porque, né, isso a gente vai fazer quando ele for para produção. Agora aqui para teste não tem necessidade e nossa IA também não é tão robusta ainda, mas é uma linha, né? A gente simplesmente assina, faz uma assinatura e nossa IA já fica muito mais forte. Mas você vê que ele responde, né? A resposta tá até bem rápido e é sempre focada já no método IA, né? No método Jamília. Vocês vão ver aqui. Na hora que eu vou mostrar para vocês como anexar os documentos e como calibrar melhor a IA, que isso vai dar para fazer para sempre, né? Enquanto o sistema existir e estiver no ar, vai dar para adicionar novos e-books, remover antigos, fazer tudo. Aí eu acabo mostrando um pouco mais para vocês, né? Mas aqui, ó, você vê que até nesse, uma pergunta genérica, sem citar nada, ele já vai para os 3 P's, propósitos, pessoas, processos. Ele utiliza a linguagem, né, da Gemini. Por exemplo, se eu perguntar aqui, ó, quem é você? Eu não sei se agora que eu já fiz uma pergunta, mas, por exemplo, quem é você? Ela vai explicar aqui mais ou menos, ó, um pouquinho sobre quem é ela, que ela é a Jamiliar, inteligência artificial, né? Aqui mais ou menos como é que é a forma que ela atua, né? Tem as metodologias, as perguntas todas ficam salvas aqui, né? E aí, o que é a Jamiliar? Estou escrevendo tudo errado aqui, mas é para vocês terem uma noção, né? Que ela já está bem calibrada. Aí vocês vão ver que ela já funciona, né? Mas eu quero mostrar para vocês no próximo módulo agora, na verdade quando eu chegar na biblioteca, no último módulo, como a gente
deixa ela mais inteligente e mais focada no método Jamiliar, tá? Mas por enquanto, vamos seguir, né? Vocês veem que aqui também eu já tirei os nomes, né? Já tirei aquela questão lá da Líder Edu, vamos focar no Jamília, já que a gente está evoluindo o projeto, vamos lá. Lembrando que sempre que você voltar para o início, né? Aqui vai alterar. Então, como a gente fez pergunta lá, ó, você vê que já subiu aqui, né? No dia 19, que é o dia de hoje. E aí, a gente entra num outro ponto que vocês haviam me perguntado pelo WhatsApp, que eu achei melhor mostrar, que é as atas, né? As atas inteligentes. Isso aqui é muito útil, né? Eu usei como inspiração o que vocês criaram mesmo, o que vocês desenvolveram. Tentei botar um pouquinho o meu rosto, tentei deixar esse design mais moderno mesmo, seguindo todo o padrão do sistema, ele todo padronizado, todo organizado. E é bem simples. Aqui vocês vão preencher as informações, que a gente vai fazer juntos logo, né? E aqui vocês vão acompanhando, né? Aqui vai ter um checklist de tudo que é preciso preencher, que vai ser dinâmico, né? Antes da ata ficar pronta. E aqui uma breve introdução de como as atas funcionam para um usuário que não está tão acostumado com o serviço. Obviamente a gente vai entender muito bem porque a gente imaginou ele, né? Mas alguém que está utilizando, que não sabe muito bem, aí então não está muito familiarizado, ele pode dar uma lida rápida aqui, né? E aqui também vai dar uma explicação geral de como é que vai funcionar a ata para deixar as pessoas bem calibradas, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto é fazer um título, né? Eu separei aqui algumas anotações para a gente utilizar. Ó. Tá aqui no meu bloco de notas, tá? A gente vai utilizar isso. É uma história aleatória que eu pedi para a IA gerar. É cheia de erros, ó. Vocês vão ver que tá letra minúscula. Tem erro aqui, ó, tava em vez de estava, né? Saísse de maneira errada, sem acento, horário sem acento também. Então, assim, a gente tem vários erros aqui, várias anotações desconexas, como se fosse alguém que anotou ali de qualquer forma uma situação e a gente quer transformar isso numa ata oficial, tá? Então eu vou copiar aqui esse texto, né? Aqui, ó, se vocês verem a data já está marcando porque o sistema sempre utiliza a data e o horário que o sistema tiver logado. Mas vamos supor que isso aconteceu mais cedo, né? Você pode só colocar aqui, ó. Sei lá, vou falar que aconteceu às 11 da manhã. É só mudar o horário aqui que ele atualiza automaticamente, né? A gente dá um título, eu vou botar aqui, sei lá, aluno, sei lá, conflito com o professor. Lembrando que, claro, que quem estiver utilizando vai colocar um título mais certo, né? Isso aqui é só para a gente entender. No tipo de documento, vão ter vários tipos, tá? Isso aqui é muito importante, eu já mostro para vocês, porque isso aqui ele vai gerar documentos em formatos diferentes. Por exemplo, a ata de reunião de ocorrência vai gerar em um formato, né? A ata de reunião, outra ata. Essa aqui vamos colocar como ata de reunião, para vocês depois compararem, tá? E vamos botar aqui, a gente tem que colocar quem participou dessa ata. Então vamos supor aqui, ó, vou botar aqui, ó, Maria, né, que foi a diretora. Aí vamos botar aqui também que uma professora participou, né? Vamos botar aqui Joana, professora, pode botar professora, pode só abreviar para prof, né? Aqui vocês não precisam se preocupar muito porque é a IA que vai deixar o programa na ABNT tudo certinho, né? Aí vamos botar aqui o Gabriel, né? Nome fictício aqui para um aluno. Aluno, aí vou botar aqui terceiro A, né? Que seria a sala dele. Aqui nessa situação fictícia que a gente criou. E, sei lá, o coordenador. Coordenador. Ah, nem coloquei o nome do coordenador, né? Sei lá, Riquelme. Vamos botar aqui, Riquelme, o nome do coordenador. Então, se a gente já preencheu os dados, né? E aqui nesse campo, que é o maior, a gente vai colocar as nossas anotações, né? As anotações feitas de maneira rápida ali, de alguma forma subir os dados, né? Eu vou copiar aqui mais uma vez, eu colo aqui, vocês vão ver, né? Que tudo que eu coloquei aqui, ele vai marcando. Por exemplo, se eu tirar o título, ele já fica dizendo que está faltando, né? Quando eu coloco o título, ele já preenche. Então, assim, eu tentei dar esse ar tecnológico, todo interativo ali, né? Com essa identidade visual, que foi o que o Guilherme me falou que ele estava esperando, né? Que ele já acontecesse. Quando eu aperto aqui em gerar ata, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai gerar um documento, mas é bem rápido, né? Apenas alguns segundos. Vamos ver aqui, né? E ele usa o padrão FNDE, gerou a ata, tá vendo? Ó, ele dá um título, o modelo que a gente marcou a ata da reunião, ele usa o título, né? Coloca os participantes, e aqui ele vai registrar tudo, né? Ele pega aquelas anotações brutas e coloca num formato, tá? E quando ela tá assim, claro, a gente pode organizar, por exemplo, a da terceira aula aqui, né? Que estava baseado lá naquele das anotações. Você pode simplesmente vir aqui, ó, editar o texto e botar aqui, deixa eu achar aquela parte. Qualquer parte aqui, né? Por exemplo, professora Joana, mas não foi a professora Joana. Ou deixa eu ver uma coisa que eu posso mudar para não estragar o sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Vamos supor que não foi o coordenador, ele não chegou à sala, ele chegou ao pátio. Você só vem aqui, ó, seleciona o que quer mudar e altera, né? Pode mudar outras coisas também. Parecia nervosa, vou botar aqui, ó. Parecia, sei lá, extremamente nervosa. Vocês querem dar ênfase em algo, né? Pode alterar e aqui simplesmente salvar alterações. A sua ata está salva. Aqui você pode ter uma pré-visualização dela, né? Como esse modelo é uma ata de reunião, ele exige aqui que o secretário assine, enfim, o diretor possa assinar também. Tudo isso pode ser alterado caso vocês queiram. E aqui a gente tem algumas coisas que podem fazer, né? Essa ata ela já está salva, vai ficar aqui em minhas atas, a gente já vê, né? E também você tem a opção de imprimir, né? Ou salvar como PDF. Só apertar aqui, né? Aí você vai ver uma pré-visualização. Se tiver impressora, pode imprimir. Se não, só salvar como PDF aqui, ó. Eu até deixei uma pastinha separada pra gente aqui na área de trabalho. Deixa eu abrir aqui. Teste Jamiliar. Aqui, ó. Pra vocês verem, né? Agora aqui, ó. Nova ata Jamiliar. Ou pode botar o nome que quiser, por exemplo. Ata Reunião 1, por exemplo. E salva. Sua ata está salva no seu computador. Você pode utilizar da maneira que quiser, quando quiser, né? Por exemplo, se eu vim aqui na pasta, o teste de familiar, e vai estar aqui, né? Deixa eu... Ata reunião 1. O documento está salvo como PDF aí no seu computador. Você pode enviar por e-mail, pode imprimir, pode fazer o que quiser. E aí vem a outra parte aqui, né? Que é bem simples. Aí você pode simplesmente atualizar, que vai sair. Pode fazer uma ata novamente, né? Se você for ver em minhas atas, você vai ver que elas vão estar aqui, ó. Essas aqui foram outras atas que eu fiz, né? Essa foi a que a gente acabou de fazer agora, né? Mas antes da gente excluir ou editar, aqui a gente pode editar, né? Como, por exemplo, depois que já tinha salvo, identificou algum erro, pode vir aqui de novo, né? Só vir editar, ó. Por exemplo, conflito com o professor. Aí, conflito com professora X, né? Aí você só salva, o documento está salvo novamente, tá? Não tem que, enfim, você pode alterar a qualquer momento, tá bom? Aí, ó, o professor X, né? A alteração que a gente fez, ela vai estar feita aqui tudo certinho. E aí é basicamente assim que funciona, tá bom? E só para mostrar para vocês rapidamente os tipos de documento, ó, se eu fizer exatamente a mesma coisa, eu vou até utilizar o documento aqui como base, ó, ata de reunião 1. Vou pegar aqui o mesmo título, tá? Aluno conflito com o professor. Deixa eu abrir aqui pra gente que eu tô. Aí vamos deixar aqui o horário normal. Agora, em vez de ata de reunião, vamos colocar aqui ata de ocorrência disciplinar, por exemplo, né? Para enviar para os pais ou algo do tipo. Aí vamos ver aqui se dá para copiar os participantes. Eu não estava planejando fazer isso, mas vai que dá certo, né? Ó, vamos copiar tudo aqui para a gente não ter que refazer. Só para vocês verem a diferença. Eu vou colocar exatamente os mesmos dados, só para vocês verem as diferenças, né? A gente coloca aqui, ó, os mesmos atores e tá aqui as anotações que eu tinha feito, né? A gente só copia aqui, cola de novo e as mesmas anotações, né? E pede para gerar a ata. Como sempre, ele vai demorar uns segundos, né? Porque ele tem que gerar o documento. Aqui que a IA vai fazer? Ela vai ler toda a ocorrência, botar nos padrões corretos e aí botou. Vocês podem ver, ó, que já tem um formato todo diferente. Aqui vai ter quem participou, a data, tudo certinho, e você vê que o formato é diferente, ó. Vai ter o que foi tratado, né? Vai ter as discussões, tudo certinho, vai ter os encaminhamentos que é para fazer a partir de agora, né? E aí você vê que é tudo certinho, né? E a gente sempre deixa várias informações aqui para os usuários saberem, né? A IA, por exemplo, não vai inventar informações, né? Ela vai corrigir ali, mas tudo tem que ser deixado ali mais ou menos claro para ele entender. Mas ela também não vai errar, mas como sempre, né? O ideal é que a gente sempre dê uma revisada ali. A IA é para ajudar, não para substituir. E futuramente, né? Obviamente, a gente já está há algum tempo nesse projeto, mas futuramente, caso vocês decidam ficar, a gente consiga fazer um contrato, eu consigo fazer para vocês também. Eu já estava imaginando isso, né? A gente poder inserir áudios aqui. Então, não ser só textos escritos, mas poder gravar, por exemplo, uma reunião. Vocês agendam uma reunião com os professores e deixam o celular gravando, ou um gravador. Depois subir o arquivo aqui e ele fazia a mesma coisa, mas utilizando áudio, não texto, tá? Não tem ainda, mas é um plano para o futuro, né? E agora a gente entra no ponto fundamental que é a biblioteca. Talvez o nome não deveria ser biblioteca, tá? Biblioteca é um nome que talvez não seja exatamente o que isso faz, né? Mas a gente pode mudar também. O que vocês falarem eu posso colocar aqui. Mas o que é isso? Isso aqui é a parte que a gente calibra a IA, tá bom? Isso aqui é a parte que a gente calibra a IA. É onde vamos subir todos os e-books da Jamila, todos os e-books que ela gravou, tudo certinho para a gente poder
deixar a IA muito inteligente e deixar ela focada no método Jamil IA, tá? Eu já subi alguns aqui, né? Então, esse perfil ele tá meio que bagunçado. Então, eu vou pular essa parte, vamos para cadastrar o usuário. E aí, com base nisso de cadastrar os usuários, vocês vão ver que a gente já cadastra e já faz, né? O novo cadastro ele vem limpo, só com as informações gerais, mas por enquanto não tem nem informação geral ainda. E a gente vai, tá? Isso aqui é porque ele já tá salvando aqui, pegando minhas informações, porque o meu computador salvou automaticamente. De vocês não vai ter isso, tá? Então vamos lá. Antes de eu mostrar para vocês, eu vou só mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo que essa parte é porque eu estou utilizando uma conta admin, né? Mas deixa eu mostrar para vocês no outro. Vamos lá, vamos lá. Cadastrar uma escola é basicamente o que era antes, tá? O que adicionei aqui foi mais segurança, algumas informações básicas aqui para o usuário poder criar e mais opções, tá? Para vocês terem em mente, só quem vai poder criar conta são os admins. Então, provavelmente somente Guilherme e Jamila. Mas caso vocês queiram dar esse poder para algum cliente, como um diretor ou um coordenador, vocês acham que eles vão poder criar novos usuários, vocês podem dar esses acessos para ele. É só vocês botarem, né, o tipo de conta deles como admin. Agora eu vou criar um aqui fictício para vocês verem como é que funciona, né? É bem simples, mas mais para vocês, pra gente testar que a biblioteca numa conta limpa, né? Então vamos lá. Primeiro, montar o nome da instituição, né? Vou colocar aqui, sei lá, Guilherme. Vamos botar aqui. Deixa eu apagar. Escola Municipal Guilherme. Só de teste, tá? Só para vocês entenderem. Aí o nome do usuário, né? Vamos supor que o Guilherme é o diretor. Vamos botar aqui Guilherme. Enfim, Guilherme. Não sei o seu sobrenome, vamos deixar só Guilherme, né? Aí, como eu falei, isso aqui é porque o navegador tá puxando meus dados. Pode ignorar, onde vocês vai ficar assim, né? Sem nada. Aí você vai colocar Guilherme. Opa, botei maiúsculo. Guilherme. @escola.com. Deixa eu ver se eu errei. Não, Guilherme@escola.com. E aqui o nível de acesso. Essa parte é importante, né? Porque pode ser um diretor, um coordenador, um secretário ou um professor ou usuário comum. Isso aqui é bom para identificar, mas a gente pode também indicar sobre os acessos, né? O admin, administrador, né? Tá de escola aqui, mas enfim, vai ser vocês. Ele vai ter o acesso total. Ele vai poder, por exemplo, excluir usuários, excluir documentos, anexar documentos gerais. Então, assim, isso aqui é muito importante. Como eu tô criando ficcionalmente para o Guilherme e eu quero mostrar para vocês como a gente vai treinar a Jamiliar, eu vou criar administrador, tá? Mas aí lá na conta dele a gente pode criar talvez depois uma normal, só para a gente comparar. Então vamos lá, criar administrador. Vou botar uma senha aqui provisória, sei lá, Guilherme. Não vou botar tão fácil para não aparecer aquela mensagem de erro, né? Guilherme 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos botar assim. Guilherme 1, 2, 3, 4, 5. Talvez ainda apareça, porque ainda tem uma sequência de números, mas vamos lá. Provisionar ambiente. Quando vocês clicam, né? O ambiente provisionado. Então a Escola Municipal Guilherme foi criada e a conta do Guilherme, né? Que é o administrador, já está ativa no sistema, tudo certinho. Depois, se apertar OK, ele volta para o início, né? A senha tá um pouquinho fácil ainda, mas não tem problema. Eu vou apertar aqui em sair, né? Assim que você sair, você perde todos os acessos. Também eu criei uma nova funcionalidade de que o sistema ele vai ficar ativo por 20 minutos. Então, assim, se ninguém mexer em nada por 20 minutos, ele desloga automaticamente por segurança, né? Então, vamos supor assim, a escola tá tendo um problema, o coordenador tá logado, e ele sai da sala dele para resolver alguma questão e esquece o sistema aberto. 20 minutinhos ele vai desconectar para ninguém ter acesso às informações e agir de maneira bem segura, né? Então vamos olhar, Guilherme, para logar, né? A gente acabou de criar a conta, então o Guilherme vai logar aqui, Guilherme, @escola.com, acho que foi isso que eu botei, e eu botei Guilherme, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, entrar no sistema. A senha ainda é fraca, mas assim, não tem problema, a gente pode criar uma senha complexa para vocês. Ó, você vê que a conta do Guilherme ela foi recém-criada, ela tá limpa, ó, não tem nenhuma pergunta feita, ó, 0 ações todos os dias. Você vê que aqui não vai ter nada, nenhuma ata, nenhuma consulta na IA. A conta tá zerada, tá bom? E essa é uma conta admin. Então a gente pode começar aqui, eu vou ensinar para vocês, eu fiz um teste aqui bem legal, ó. Eu separei. Desculpa, pessoal, pelo corte aí. Eu tive um problema aqui que eu gravo, com o software que eu uso para gravar a tela. Para mim, passaram alguns minutos, para vocês não vai ter mudado nada, né? A conta do Guilherme continua igual aqui, tá? Agora tem uma pergunta, porque a gente fez uma pergunta. Ó, eu não sei se ficou no vídeo, não sei se vocês viram. Mas só para vocês verem aqui, né? Vamos só fazer outra pergunta aqui, rapidamente. Jamiliar, quem é você? Só para a gente testar aqui. Ele vai pensar um pouquinho, né? Responde rapidamente, porque é uma pergunta bem simples. Tá aqui duas agora, tá? Então, tava limpa, agora tem duas perguntas, porque nós fizemos duas perguntas, tá? Então, vamos lá.
Agora, o que eu estava mostrando para vocês, né? A aba de bibliotecas. O Guilherme é um administrador, ele tem um perfil admin, então ele consegue subir documentos aqui na aba biblioteca, né? Que vai para toda a Jamiliar, né? Tem duas opções. Ele vai poder, um usuário, diretor, coordenador, vai poder subir documentos sobre aquela escola dele, um regimento, alguma regra específica, algo daquele tipo, que vai ser muito útil, né? Para ele adaptar. O sistema é vivo, ele vai ser muito útil para várias escolas, então é normal que algumas escolas tem algumas regras específicas, mas quando você marca essa opção aqui, né, do upload restrito, ele vai ser só restrito somente para os administradores e ele vai servir para treinar toda a Jamiliar. Então, uma vez que algum administrador suba um documento aqui, esse documento vai ser acessível para todos. Acessível entre aspas, né? A IA vai utilizar ele para fornecer respostas, mas somente os administradores vão poder ter contato. Porque, né, os PDFs, os e-books, eles são propriedades intelectuais da Jamila. Então a gente tem que proteger esses documentos, eles têm que ser privados. Então por isso só os administradores podem anexar, né? E, enfim, eles podem acessar esses documentos e anexar. Tem que ser o administrador, porque imagina, né? Se a gente dá acesso para todo mundo, acesso irrestrito, um diretor qualquer vem aqui, cria uma nova regra, bota em PDF, treina a IA com ela e vai afetar todo mundo, né? Então não, aqui é só para as pessoas que têm acesso restrito, só para os administradores. E eu estava dizendo, né, antes da nossa ligação, do nosso vídeo interromper, que eu preparei aqui alguns testes, né? São basicamente esses dois testes. O documento que eu vou utilizar é o planejamento de aula baseado em evidências, né? Que também é um e-book de autoria da Jamila. Qual que vai ser a pergunta? No plano de aula sobre o ciclo da água, como o aluno deve completar a frase do bilhete de saída proposto no documento? Então, eu vou fazer essa pergunta para a IA agora, sem anexar o documento. Ela vai ter uma resposta, né? Quando anexar o documento, ela vai ter uma resposta focada naquilo. Então, vamos iniciar, tá bom? Eu vou vir aqui no Jamila Inteligente, vou copiar a pergunta, né? Colar a pergunta que eu acabei de copiar e vamos ver o que ela responde, né? Vamos fazer o teste aqui ao vivo e ver como ela vai fazer. Ela vai pensar um pouquinho, né? Ela vai tentar procurar nos documentos que a gente já anexou lá. Prezado, analisando o trecho que me foram disponibilizados, não encontrei nenhuma informação que descreva um bilhete de saída. Então, assim, ele olhou os documentos que já estão lá, né? Com a minha conta administradora também, Matheus, eu subi alguns testes, vocês viram lá. Então, ele procurou naqueles, não achou, e então ele não sabe muito bem. Então, ele vai dar uma resposta genérica, né? Ele vai utilizar alguns documentos, ó. Como dar feedback. Por exemplo, ele viu aqui, ó, como dar um feedback, ele vai dar uma opinião baseada nisso. Então, assim, você vê que ele tenta. Toda IA, ela vai sempre tentar, mas ela não mente também. Ela deixa claro aqui que ela não sabia, né? Então, agora a gente vem aqui, ó, no biblioteca, né? Eu vou até deixar aqui a resposta para vocês lerem, ó. Eu não vou ler tudo para a gente não ficar um vídeo muito longo, que já tá longo, né? Vocês podem ler aqui, né? Ele tá utilizando os documentos que estão lá para tentar encontrar uma resposta. Mas qual que é o bom do Jamiliar? Ele não tá fingindo que sabe, né? Ele deixa bem claro aqui. Mas enfim, já rolei toda a mensagem. Vocês podem ler a resposta e ver como é que ele se comporta quando ele não tem um documento. Quando você faz uma pergunta que ele não tem um documento. A gente vem aqui em biblioteca, né? Eu vou colocar aqui o documento da Jamila. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Ele vai estar aqui nessa pasta, ó. Anatomia do feedback oficial. É esse aqui, né? Plano de aula baseado em evidências. Eu vou copiar o nome aqui para poder colar. Vou deixar o nome igual para a gente, né, deixar. Aqui, quando vocês vão anexar um documento, vão ter várias opções aqui, né? Esse aqui eu acho que ele se encaixa mais como geral. Esse aqui é mais para nomenclatura e entendimento mesmo. A gente aperta geral e escolher o arquivo. Aí que a gente vem, escolhe o arquivo que a gente acabou de anexar, tá bom? Aí tudo certinho. Lembrando, se vocês apertarem aqui, que é o que a gente tem que fazer, ele vai estar indo para a Jamila e A de forma geral. Vai afetar todo mundo. Então, eu já marquei essa opção. Só administradores podem acessar. A conta do Guilherme é administradora, então a gente pode colocar. E depois enviar para a biblioteca. Aqui ele vai demorar uns minutinhos, tá bom? Nesse talvez não muito, porque é um PDF que tem 22 páginas. Até por conta disso, né, que eu escolhi ele é um PDF adequado para esses testes. Mas assim, alguns PDFs da Jamila, eles são bem mais longos, né? Então eles vão demorar um pouquinho mais. Isso é totalmente natural. O que que o sistema está fazendo por baixo dos panos? Ele está pegando aquele PDF, tá processando todo ele, tá fazendo rag, né, dividindo cada um em uma página, né, criando tabelas no banco de dados com aquelas páginas e ensinando, né, utilizando o prompt que a gente já fez lá na Jamiliar, para ela aprender a consultar essas informações e poder dar respostas diretas, tá? Então, assim, enquanto isso aqui estiver rodando, o sistema está realizando todo esse processo.
Vocês não vão ver isso, né? Vocês provavelmente não vão cuidar da parte da arquitetura, mas no servidor ó, vai estar sempre aqui, né? Você vê que ele já está conseguindo fazer. Vamos verificar aqui quanto tempo ele vai demorar. Não sei se vai precisar acelerar um pouco o vídeo. Mas aí é basicamente isso, né? Quando ele subir todo o documento, aqui nessa parte de baixo, vai aparecer as informações. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Posso pausar o vídeo para não ficar tão longo, né? Mas eu queria que vocês vissem exatamente o tempo que vai demorar para ele utilizar esse PDF e treinar a Jamiliar, né? Eu fiz um teste antes de falar com vocês, com um documento que tem 25 páginas. Ah, foi. Tá vendo? Ele foi. Então, assim, eu não sei exatamente quanto tempo durou, mas vocês vão ver aí que no vídeo, né? Quanto tempo deu. Ele subiu tudo certinho, nenhuma mensagem de erro nem nada. Vamos atualizar aqui para ver como é que fica. Perfeito. Se vocês olhar, não vai ter nenhum documento aqui embaixo. Por quê? Porque esse documento ele é restrito. A gente iniciou ele marcando aqui, né? Mas quando eu for inserir um documento que não é restrito, vocês vão ver que vai ser a próxima parte do teste, né? Então vamos voltar aqui para o Jamila Inteligente, né? Você vê que a nossa pergunta está aqui ainda, mas vamos criar a mesma pergunta, na verdade, né? Vou copiar exatamente a mesma pergunta, mas agora o sistema tem o documento. Ele já leu o documento, já treinou o Jamiliar com ela. Vamos ver a diferença na resposta agora. Acabei de enviar a pergunta, ele vai pensar um pouquinho mais, né? Agora ele tem mais um documento para analisar. E aí você vê que a resposta já está totalmente pronta, de acordo com o documento, né? Com base no plano de aula, ciclo de água, o bilhete de saída tem como objetivo verificar se o estudante compreendeu o processo de condensação e é capaz de justificar, né? Então, assim, como é que vai ser a frase e como o aluno vai copiar. Então, assim, esse aqui é um exemplo até que bobo. Eu vou até passar devagarzinho aqui para vocês poderem pausar o vídeo e ler, caso tenham interesse, tá? Mas, assim, o que vocês têm que entender? Ele aprendeu, tá? Foi um exemplo simples para exemplificar, mas o sistema aprendeu. Ele sabe agora. Qualquer pessoa, qualquer usuário que utilizar, ele vai saber. Então, assim, imagine isso quando a gente subir todos aqueles PDFs da Jamila, né? Quando a gente subir todos, antes de colocar isso aqui em produção e antes de dar para os clientes. A Jamila, ela vai ser muito inteligente, né? Porque ela vai ter todas aquelas informações, todo aquele método que a Jamila aí desenvolveu, ela vai estar calibrada com aquilo, treinada com aquilo. E é muito legal. Então, assim, vocês podem ver que a pergunta está totalmente diferente, né? E totalmente baseada naquele documento. Mesmo sem a gente ter mudado nada na pergunta. Eu acho isso sensacional. Eu acho que é um ótimo produto, vocês tiveram uma ótima ideia, tá bom? Agora vamos voltar aqui. Agora tem 4 perguntas, né? A gente fez mais 2. E não tem nenhuma ata, porque lembrando, a gente subiu uma ata geral, não é uma ata específica. Mas vamos aqui nas atas. Vamos fazer agora uma nova ata, né? As atas de maneira geral, como qualquer diretor pode fazer. Então, desculpa, né? O documento geral, como qualquer diretor pode fazer, né? Então eu vou vir aqui e eu separei um outro documento pra gente aqui no teste da Jamila. Eu separei esse aqui, ó. Regras e normas da educação infantil. Então, isso aqui é de uma escola X que eu peguei no Google, chamada Auxiliadora. É um documento público, eles disponibilizaram lá. E é um documento que eles enviaram para os pais, né? Então, vocês podem dar uma lida aqui, bem simples. E ele, como é bem menor, a tendência é que ele seja bem mais rápido, né? Esse aqui é um teste ao vivo, tudo pode acontecer. Mas vamos tentar. Ó, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome dele aqui novamente, né? Regras e normas. Vamos copiar aqui. E eu vou colocar aqui no nome. Eu acho que pode ser geral também, né? Geral. Tipo, depois, se vocês tiverem dicas para me dar, a gente pode escolher opções mais abrangentes que combinem mais com a escola. Eu utilizei aqui as gerais que sugeriram aqui nas minhas pesquisas, né? Mas vamos lá, vou escolher o arquivo, vou escolher aqui o da educação infantil, regras e normas. Vamos enviar, a tendência é que ele seja bem mais rápido, porque ele é significativamente menor, né? Vamos ver aqui, alguns segundos ele vai levar para anexar. Aquele mesmo esquema, né? Enquanto ele está gerando, está anexando, né? Depois que ele conclui, o documento foi anexado sem nenhum problema. E eu tô ansioso para que. Ah, foi. Vocês viram que foram bem mais rápidos, tá vendo? E esse, ó, é um documento só dessa escola. Então a gente não marcou essa opção, né? Uma situação fictícia, só dessa escola. Então aqui, ele tá aqui, ó, né? A pessoa pode apagar ele, a pessoa sabe que ele tá aqui, pode ter acesso a ele ali, sabe que no banco de dados tem aquela opção. Se quiser excluir, pode excluir. E eu acabei de perceber que eu fiz uma besteira, né? Eu não fiz a pergunta antes, mas isso foi algo bom, né? Porque eu posso criar uma conta agora para vocês verem, ó. Uma conta de usuário comum. Vou clicar aqui, ó, comum, @escola.com.
Nome do usuário, vou botar aqui usuário teste, só para vocês verem que é um teste mesmo. O e-mail teste@escola.com.br. Eu vou botar o BR porque eu acho que eu já fiz um teste antes, mas com BR não, né? Aí vamos botar aqui, ó, um professor, né? Vamos botar aqui um diretor, tá? Um diretor. E agora eu vou botar uma senha difícil para ver se aquela mensagem some quando a gente logar. Tá? Vou botar aqui uma senha difícil com vários números, letras, caracteres especiais. Criamos a conta, tá? Vamos sair, eu vou sair. Lembrando que é só deslogar, só apertar aqui em sair, tá? Então estou na conta do Guilherme, aperto sair, desloguei. Vamos lá, pessoal, mais um teste aqui, tá? Peço desculpas. O programa me travou, mas é um programa gratuito, né? Não posso reclamar muito, mas vamos lá. Então vamos botar aqui. Teste. Como é que a gente está fazendo? Eu criei aquela escola, né? Então vamos fazer o login dela aqui agora. Teste@escola.com.br. Eu acho que tá certo. Botei uma senha um pouco mais. Peraí, deixa eu ter certeza que eu não vou errar a senha, né? Um pouco mais difícil para ver se aquela mensagem some, aquela mensagem de erro. Vamos lá. Consegui acertar a senha, né? Aqui vai ter uma pergunta, infelizmente eu fiz, né? Quando para de gravar, eu demoro um pouco para perceber, eu acabo fazendo algumas perguntas. Mas vamos lá, é o sistema novo, né? Só que esse sistema, ele não é de administrador. Ele é um sistema de um usuário comum, que seria como se fosse o cliente de vocês. Então, eles não têm a opção de adicionar um novo usuário, né? Vocês podem ver que aqui, onde deveria estar, não tem nada. E aqui na aba da biblioteca, não tem aquela opção de inserir para todos. Então, por mais que eu tenha cometido aquele erro, foi bom, porque aqui agora eu consigo subir um documento limpo, né? E antes, fazer a pergunta para a IA para a gente entender se o sistema está funcionando ou não, né? Vocês verem na prática como é que funciona. Esse usuário, ele não é um usuário geral, então ele só pode colocar informações para ele próprio, né? Não tem aquela informação aqui. Eu separei um novo documento aqui no teste da Jamila, que vai ser esse normas de... Tá até errado aqui, né? Normas, era para ser normas de convivência e vamos avaliar. A pergunta dele, eu botei aqui, ó, vai ser exatamente essa, ó. De acordo com nossas normas, quais são as peças de roupa que os alunos são expressamente proibidos de utilizar dentro da escola? Vou copiar essa pergunta e vou mandar aqui no Jamiliar e vamos ver como ela vai se comportar, né? Pode ser que ela tente usar outro documento, enfim. Vamos ver. Será que eu tenho... Vamos lá. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Ele vai processar um pouquinho. Existem outros documentos, né? De acordo com as normas da organização escolar que foram apresentadas, no que tange ao uniforme. Então, aqui ele tem algumas regras de salto, chinela, rasteirinha, né? Mas são regras gerais de outros documentos. Então, vê que foi uma pergunta bem simples, uma resposta bem simples, concisa aqui, né? Vamos anexar o documento e ver como essa resposta vai se transformar, né? Talvez essa pergunta não tenha sido ideal, mas para vocês entenderem será o suficiente. Porque, assim, teoricamente ele tinha informação sobre isso, né? Se fosse uma pergunta que nenhum outro documento tivesse nenhuma informação, ele ia ficar mais claro. E na pergunta também não tem o nome da escola. Então, para ficar mais fácil, deixa eu tentar aqui colocar o nome da escola. Eu vou abrir aqui a pasta de testes da Jamila. Vou achar aqui o... Ó, como é o nome da escola, né? Norma de convivência. Etexia. Etexia. Vamos ver aqui. Vou mudar a pergunta. Quem sabe faz ao vivo, né? De acordo com as nossas normas na escola. Etexia. Eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar mais uma vez. Etexia. Vamos ver se ele muda aqui a resposta, né? As duas perguntas daria para validar com elas, mas eu acho que essa aqui vai ficar um pouco mais fácil. Ele dá uma resposta geral, né? Ele pegou a resposta aqui do Colégio Auxiliadora, que é aquele que a gente subiu com outro documento, e não focou no Etexia. Agora eu vou vir aqui no Biblioteca, vou adicionar aqui, vamos lá, vou botar aqui o... Esqueci o nome do documento já, cabeça tá cheia. Normas de convivência, né? Vamos pegar aqui, ó. Normas de convivência. Vou deixar marcado como geral também. E vou escolher esse arquivo, né? Normas de convivência. Com erro de português mesmo. Não tem problema. Ele deve ser rápido também, porque ele não é um arquivo tão grande.
né? Vamos esperar aqui a IA processar. Lembrando que na resposta anterior ele utilizou como base o outro documento, né? Que a gente subiu como administrador. Quando a gente sobe como administrador, ele afeta todos os usuários. Então, acho que isso já ficou bem claro. Talvez eu esteja sendo repetitivo. Vamos aguardar aqui o programa inserir o arquivo. Fico com vontade de olhar aqui. Tá tudo certo. Vamos lá. Vamos só aguardar um pouquinho. Esse arquivo também, se vocês olharem aqui, ele tem algumas imagenzinhas, né? Isso aqui a gente vê como uma fonte, mas o sistema vê como imagens, né? Você vê que em todas as páginas ele vai ter. Então acaba que quando tem mais ilustrações, ele acaba demorando mais do que só um de texto, apesar de ser um documento rápido, curto, né? 5 páginas. Vamos ver aqui. Ele enviou, né? Vocês estão vendo aqui agora que ele aparece aqui, né? Porque ele é um documento que foi gerado localmente. Se a gente deslogar e logar de novo, só para vocês verem aqui da conta do Guilherme, ó. Isso aqui é importante. Eu acho que era guilherme@escola.com. Ops. E a senha era Guilherme 12345. Vamos ver se vai entrar. Entrou. Se vocês forem ver aqui, ó, nos documentos do Guilherme, na biblioteca dele, vai estar as regras e normas que a gente colocou, né? Mas não vai estar o que a gente colocou lá. Porque o que a gente colocou lá, deixa eu entrar aqui de novo. Teste, arroba, escola.com.br e a senha é a senha difícil. Peraí. Então vamos lá, né? Então, se vocês vierem aqui, ó, você vai ver que o documento que eu coloquei tá só para mim, porque essa é uma escola só minha, né? Não vai, esse documento não afetou a outra escola e o documento que ele botou individualmente lá não afetou essa, tá bom? Então, isso aqui fica claro para vocês entenderem as diferenças. Então, todos os documentos de propriedade intelectual da Jamila, a gente vai colocar somente como então vamos lá, pessoal. Quando for arquivos de propriedade intelectual da Jamila, a gente mantém sempre, então, no administrador, né? Fora isso, a gente pode mandar aqui em aspectos gerais. Então, já foi bem explicado, vamos testar, tá? Então, vamos voltar aqui na Jamila Inteligente. Vamos fazer aqui, abrir para copiar a mesma pergunta e ver se a resposta, né, vai ser diferente. Vamos lá, vamos enviar. Ele vai processar alguns segundos, né? Ele vai pensar, vai ler todos os documentos. E aí, ele deu certo, tá bom? Você vai ver que ele tem agora a regra mais específica, tá? Vou rolar aqui devagar para vocês pausarem e ler, né? Então, assim, você vê que ela já dá um feedback aqui focado nos 3Ps, né? Se você quiser continuar a conversa. Mas a regra, ela mudou a resposta. Ela mudou a resposta porque agora ela tem um documento específico ali, tá bom? Então, eu acho que é basicamente isso que o sistema está agora no momento, né? Agora tem 4 perguntas, né? A gente fez as 4. E aí é basicamente isso, né? Se você tiver algum tipo de dúvida, alguma questão, eu vou finalizar mostrando aqui a minha conta, porque ela é mais completa, né? Você vai ver que ela tem mais dados, mais registros, ó. Que tem só um documento que eu apaguei bastante, né? Mas administrador, não é administrador, as atas ficam todas salvas aqui, né? A gente pode excluir uma ata. Deixa eu ver aqui uma questão também. Vamos botar essa aqui, ó. Que a gente pode salvar como PDF, ó. Tinha mostrado para vocês, vamos botar aqui na pasta dos testes para a gente conseguir encontrar o teste Jamila. E a gente consegue abrir a ata. Eu não lembro qual foi o nome que eu salvei. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir lembrar. Mas aqui pelo horário, ó. 8, 22, 36, 23 e 17. É essa, né? Então vocês podem ver que a gente consegue abrir, né? Os documentos ficam salvos, dá para fazer várias alterações. Eu acho que eu expliquei tudo, né? A ata também pode ser consultada aqui, ela fica salva, né? Os dados aqui bem interessante. Imagina uma escola que tem todos os dias, né? Então todos os dias vai ter um gráfico aqui, dá para acompanhar de maneira bem legal. Aqui a gente alcança as questões. E é basicamente isso, né? Eu acho, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, manda no WhatsApp e vamos seguir o nosso contato, tá bom?